E bem-vindos a mais um Cativeiro Cast. Hoje eu vou falar com você, pessoa que tá com a cabecinha assim, ó, a 1000 por hora. Chegou um mês de férias, vou voando pro Pará, vou direto ver o peso, uma forma meu Paraná, eu vou. Sabe aquela pessoa que não para de pensar nunca, tua cabeça tá o dia inteiro falando com você, às vezes te dá até um cansaço, uma fadiga, você fica enjoado de você mesmo, você queria assim conseguir desligar o botão da tua cabeça pra ficar quietinho, pra ficar no silêncio, pra ficar na paz. Você até tentou, você já tentou meditação, você já tentou às vezes até ficar um pouquinho quietinho, não consegue, a cabeça tá aqui, ó. Ou você que nem se vê nessa situação, que a cabeça fala tanto, aí você só vai sentir assim uma falta de energia, uma falta de concentração, aí você não tá nem sabendo por quê. Hoje a gente vai investigar junto uma coisa que pode ser o seu caso. Você, overthinker, essa pessoa aí que não cala a boca aqui dentro. A questão toda é justamente o que a gente tá falando da nossa própria cabeça e o quanto disso a gente gera identificação. Você é o que você pensa? Ou você pensa o que você é? Como é que a gente lida com os pensamentos na nossa cabeça? Qual é o papel deles, né? Como é que a gente conseguiria, talvez assim, controlar um pouco daquilo que passa na nossa cabeça? Será que é possível? E o quanto isso afeta? Você acreditar naquilo que você pensa, será que a gente consegue? Será que a gente pode? É assim que funciona? Fica aí, você vai descobrir. Testando os cenários, tá, gente? Porque o outro cenário lá tava muito boring. Eu já tô assim com uma cara meio boring. No sofazito ali eu tava assim, ó. Você não ia nem prestar atenção no que eu tô falando. Kelly, não vou prestar atenção de jeito nenhum. Aí é um problema seu, é uma questão sua. Mas pra você que tá ligado, bem-vindo a mais um episódio. Já aproveita aqui, já se inscreva no YouTube, no Spotify. Siga também o Cativeiro Cast nas redes sociais, lá no Instagram, no TikTok, tô sempre por lá. Toda semana aqui com conteúdos pra você que quer sim se libertar, né, dos seus cativeiros mentais e conseguir viver a sua versão mais livre, né, experimentar versões suas, adquirir ferramentas, né, e ser uma pessoa aí que tá buscando cada vez mais uma evolução, né, uma melhoria. Agora você que não quer melhorar, você que já é perfeito, né? Com licença. Vou tentar falar mais rapidinho, tá, gente? Porque vocês me conhecem. Eu acho que eu falo bastante, mas eu acho que eu não fico enrolando tanto, no sentido de falar mais de uma vez a mesma coisa, às vezes sim, porque eu preciso enfatizar. Falo rápido e falo coisas que eu acho que são relevantes. Nada é colocado assim por acaso. Esse é um tema que eu escolhi justamente por estar no momento, e eu falo sempre que o Cativeiro Cast tem que fazer sentido aqui pra mim. Se não tá no meu momento, se não tá na minha situação, se eu sinto que eu não tô tendo essa identificação com aquilo que eu vou trazer pra vocês, ai, sai vazio de mim, sabe? Assim, quando você... Então, eu sou essa pessoa que eu tenho que ter essa identificação. Tem que ser aquela coisa de eu falar, nossa, isso faz sentido pra mim. Tô uma coisa assim, dependendo do sol, e hoje o dia ele resolveu que ele... Será que faz sol? Será que não faz? Tá bem Curitiba, sabe? Tá bem assim, eu apareço, não apareço, será que eu apareço? Sou uma pessoa que eu vou falar que minha cabeça sempre esteve muito a 1000. Eu não acho que isso chegue a ser assim, overthinking. Algumas situações sim, eu acabo pensando muito mais. Mas nesse ano, né, em 2025, foi o ano que eu percebi que eu ocupava muito do meu processamento. Imagina que é uma máquina, né? Com coisas que não tinham nada a ver na minha cabeça. E se você é uma pessoa que, assim como eu, tem certa sensibilidade pro seu entorno, quer dizer, você não é nem só aquilo que você pensa na sua vida, nos seus problemas, você acaba pensando até a coisa dos outros que estão em volta de você. Quer dizer, além dos seus problemas, você ainda tá tendo que resolver o problema dos outros na sua cabeça. Ou na menor situação, tudo cabe uma mega análise, tudo cabe uma palestra. Gente, não aguentava mais falar na minha cabeça. Eu tava assim, escorrendo textos e textos e textos sobre um problema de alguém que às vezes não tem nada a ver comigo, que eu nem conheço. Às vezes até sobre, sei lá, um filme que eu assisti. Quer dizer, eu passava o meu dia inteirinho com a cabeça aqui a 1000. Você se pergunta, nossa, mas eu tô assim, não aguento mais. A pessoa que tem certa sensibilidade vai parar e sentir que em algum momento tá mais cansado, a cabeça, pesa, você tá meio pesado, sabe como? E você não consegue se concentrar nas suas coisas. E eu acho que esse vai ser o principal ponto desse episódio, justamente a atenção desse exagero no pensar em tudo. Tem uma frase que eu vi uma vez que falava, é um livro que o nome eu acho que é assim, Pensamentos Orientais para o Pensamento Ocidental. Então, as lições a gente consegue aprender das filosofias, né, e estilos de vida orientais. E aí falava um pouquinho dessa coisa de você ter uma atenção por como a sua mente, os seus pensamentos, né, fluem durante o dia. E dá um exemplo, se não me engano, onde a mente descontrolada, a mente que só pensa e tá livre para pensar o tempo todo, ela é como um cavalo selvagem, que ele vai e sai, os pensamentos são assim, né, assim, totalmente desgovernado, vai para onde quer, vai para onde for, e você fica ali, né,
que nem um doido. Então, assim, é problemático pensar? Não, somos seres humanos, nascemos para pensar, para racionalizar e tá tudo certo. O grande problema, como eu disse, é qual é a direção em que a gente está sendo levado. Porque é um problema ter um cavalo, estar num cavalo? Não, não, cavalo é um cavalo, né? Um bicho assim rápido te leva para lugares, mas para onde é que tá te levando, né? Qual que é a força que isso tá te levando? E de novo aqui, essa questão de você não ter a consciência para onde seus pensamentos te levam no dia a dia, e eu já falei disso aqui no Cativeiro Cast várias vezes, quando a gente tem uma repetição na nossa mente sobre certas coisas, elas passam a se tornar crenças, passam a se tornar comportamento, passam a se tornar sentimentos e passam a se tornar verdades dentro de nós. Você conseguiu entender a esteira? E aí agora você consegue entender qual que é o problema da gente só pensar sem ter certo controle, ter certa direção para onde os nossos pensamentos estão indo? E isso acontece porque quando a gente está aqui na nossa cabecinha, é a nossa voz. Somos nós falando conosco, né? Então assim, como eu vou ignorar, me ignorar? Não sou eu então que está falando comigo? Como assim? Então os meus pensamentos não sou eu não sou o que eu penso? E a verdade é, não, você não é o que você pensa. Tudo que sobe na nossa cabeça vem como uma sugestão. Claro que, como eu já falei, muitas coisas se baseiam nas nossas experiências, muitas coisas se baseiam naquilo que a gente já conhece, muitas coisas se baseiam em memórias que a gente reteve, mas o dar atenção excessivamente, ou pouco, né, ou escassa atenção para algumas coisas, pode ser sim essencial e crucial para que a gente tenha mais energia naquilo que realmente importa e conseguir driblar essas distrações. Porque os pensamentos, quando são, né, alocados à nossa mente de uma maneira tão frequente, tão fortemente, sem nenhuma assistência, é como uma criança que é deixada em casa sozinha. Ela pode, às vezes, estar ok, mas do nada pode colocar fogo na casa. E aí? Então, a atenção plena é uma coisa que vai nos ajudar em relação ao pensamento para que a gente, principalmente, esteja no momento presente, assim como você também conseguir dar a atenção e energia que você precisa para os seus próprios projetos. Eu falo como alguém que passou muito tempo distraída. Gente, era tanto problema de todo mundo que eu resolvia ficar gastando aqui armazenamento e processamento, pensando no problema do outro, e pensando na situação do outro, e pensando isso e aquilo outro, que eu, no final do dia eu tava exausta para as minhas coisas, para as minhas questões, e aí eu fui me policiando, eu fui entendendo que eu estava ocupando a minha cabeça com muita coisa que não faz sentido. Ai, Catiele, eu não consigo, não tem como, eu penso muito, gente. De novo, todo mundo pensa, né? Somos feitos para isso. O desafio aqui vai ser para você que sente que também tem gastado muito do seu tempo com coisas na sua mente que não são necessariamente aquilo que você tem como meta, como objetivo na sua vida. Você consegue reconhecer que agora o que tem ocupado muito a sua mente não são questões suas, não são problemas seus, ou às vezes até foram já problemas seus. Coisas que você já passou, já viveu e fica voltando na sua cabeça, por exemplo, e você coloca, né, mas lenha na fogueira. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu já dei esse exemplo que a minha psicóloga era mais para sentimentos, mas eu acho que se aplica a pensamentos, porque na esteira é o que antecede. Eu ficava numa de, sei lá, tô pensando coisas tristes. Comecei a pensar coisas tristes. O que eu fazia? Dava muita atenção para aquilo. Pegava uma lupa, colocava aquele pensamento num holofote, falava, brilha, pensamento triste, agora é a tua vez. E eu já falei, né, que a tristeza ela precisa ser vivida, mas quando ela é amplificada, era como a psicóloga falava, era como um potinho de kefir, né, daquela bactériazinha lá, daquele funguinho, que ele vai se multiplicando no potinho. Ou seja, quando a gente dá uma extrema atenção para algumas coisas na nossa mente, elas amplificam. E aí a gente tem o bom e o mal, né? A gente tem pensamentos que podem nos deixar aterrorizados, extremamente ansiosos, e são coisas que nem aconteceram e nem acontecerão, ou coisas que já foram, ficaram lá atrás e agora eu tô remoendo e revivendo. Já me adiantando para essa questão mais prática, até para você que de repente não se viu tanto nos exemplos que eu dei, também acho que fica esse convite para esse desafio, para que você comece a prestar mais atenção naquilo que passa na sua cabeça e aquilo que fica na sua cabeça, porque a gente não consegue controlar o que vem à nossa cabeça, né? Eu mesma assim tô em momentos que, vem umas memórias, vem coisas assim, acho que a gente não consegue muito controlar, mas tudo o que a gente pensa, de novo, não são necessariamente a nossa identidade. A gente acha que o pensamento, ele é como se fosse um script, né? Um texto assim de ator, nós somos os atores, e aí o pensamento diz assim, agora atuar como a pessoa que, sei lá,
pensa no último relacionamento e tarará. Aí eu me visto do personagem e tô ali sentindo aquilo, revivendo aquilo e etc. E é uma sugestão. Nós não somos atores, né? Os pensamentos não nos guiam. Nós somos os diretores. A gente olha tudo na nossa cabeça como uma sugestão. Vem uma ideia, vem um pensamento, eu olho para aquele pensamento e o exercício aqui é você começar conscientemente a escolher o que vai ocupar tempo na sua cabeça. Vira o pensamento, ok. Agora ele ficar, ele se manter, ele multiplicar, ele se tornar todo o dia inteiro pensando nisso, aí se torna uma coisa que você precisa entender, né? O que você quer nesse momento ou não. Claro que existem situações que tô no meio de uma situação complicadíssima, obviamente que ela vai ficar na minha cabeça. Agora, nossa, eu tô a manhã inteira pensando lá no problema que eu tive na 8ª série, quando eu... O que muda? Eu começar a pensar nisso, né? Ou então, de novo, eu tenho um pensamento de, meu Deus, eu tô aqui agora meu Deus, como o mundo é perigoso, eu tô aqui, olha só o perigo ali, o perigo aqui, meu Deus, aquela notícia que falaram, nossa, e aquele vídeo que eu vi do perigo, e aí você se alarma, né? Você fica todo alarmado, o teu corpo responde isso, o teu cérebro responde a esses estímulos, porque você está amplificando um pensamento que vem na sua cabeça. Então essa atenção agora, na escolha que você vai ter sobre aquilo que vai permanecer na sua cabeça, é o que vai ser crucial. E por que eu falei dos seus planos e objetivos? Eu acho que às vezes, quando você está desorientado, eu falo por mim, quando você às vezes está um pouco, talvez não desorientado, mas eu diria talvez distraído dos seus objetivos, é muito mais fácil que você se perca nesses pensamentos. Porque quando você tá às vezes com foco, eu falo assim, às vezes eu tô assim, né? Tô ali, pensamento de chuveiro, né? Tá ali tomando banho, vem uma ideia, tarará. Mas quando você tá focado em algumas coisas, por exemplo, tenho pendências, né? Eu tenho episódios pra pensar, tenho roteiros pra preparar, tenho outros problemas pra essa minha energia e minha atenção que diz respeito a mim. Quando eu tô perdida em algum pensamento que eu falo, nossa, pego, né? Vem a sugestão daquele pensamento, eu pego aquele pensamento e falo, nossa, mas... E eu? Eu tô aqui pensando num problema que tem nada a ver comigo, e eu, Catiele, e você? Eu falo pra mim mesmo, e você? Esquece isso, foi, acabou, É essa habilidade em você conseguir tirar o pensamento da cabeça, que de repente você vai ter que sair do ambiente, de repente você vai ter que trocar a atividade que você tá, de repente você vai ter que se forçar a pensar em outra coisa. Então, esse é o exercício que eu deixo pra você, de entender naquilo que você tem hoje como meta objetivo, qual o pensamento que deve guiar a sua cabeça. E aquilo que tá vindo tem ajudado isso ou não tem ajudado isso. E como eu falei, tudo que vier na tua cabeça, tá? De crença também, de confirmação também. O meu pensamento é sempre negativo. O meu pensamento é que, sei lá, eu tô prestes a fazer alguma coisa, eu já tô pensando aqui, não vai dar certo, e nada funciona. Também é uma linha de pensamento que vai guiando a sua conduta, a sua postura e o desenrolar das coisas. Então, até para essas vozezinhas, quando a gente trabalha na consciência e na inconsciência também, é importante você prestar atenção e guiar. Ou seja, vem lá uma sugestão na sua cabeça, com base em algumas experiências que você teve, você coloca um zoom naquilo e você fala, nossa, vai dar errado, porque sempre dá errado. Como é que eu posso retrabalhar esse pensamento para que ele não vire uma crença e eu seja uma pessoa sempre pessimista? Ou, como eu disse, né, tô ali pensando numa situação que aconteceu anos atrás. Se é uma recorrência, porque às vezes eu acho que tem momentos que se uma coisa vem com muita força e a gente realmente tá mais se esforçando para não pensar naquilo do que, né? Aí cabe você entender, nossa, mas por que eu tô pensando tanto numa situação que aconteceu há tantos anos atrás e voltou a mexer comigo? O que essa situação quer me falar? O que eu tenho de ensinamento que eu talvez deixei passar e agora é pertinente? Independente dos caminhos que isso te leve, que seja com consciência. Vai ficar na minha cabeça só o que eu quero que fique. Eu vou pegar como uma sugestão, né? Tá pairando aqui vários pensamentos. Não dá pra ficar reativa a todos. Senão você fica louco, você fica crazy, você tá aí gastando energia com coisas que não tem nada a ver. De agora, então, te convido a ter mais autonomia naquilo que vai ficar em você. Porque a mente distraída começa a trazer várias realidades paralelas que não são necessariamente a verdade. Os pensamentos são sugestões e não mandamentos. Se você não os controla, você começa a ter, como eu disse, esse gasto de energia desnecessário, amplificação dos seus problemas, visão distorcida da realidade que você hoje vive e essa ausência da presença do hoje, do agora, do aqui, pode aumentar a sua ansiedade, a sua tristeza, o seu pessimismo
perde, né, o foco. Você, no meio dessa bagunça, se distrai e não consegue se manter focado naquilo que você quer. Nossa, o que eu tô pensando aqui nesse problema, sendo que eu tenho que estudar pra tal coisa, sendo que eu tenho que ler tal livro, sendo que eu tenho que realizar tal atividade, sendo que eu tenho que clarificar minha mente pra conseguir ser criativa em outro aspecto. Pelo contrário, com benefício, tem o que o dia disse. Tem mais energia para aquilo que realmente importa. Presença e leveza no seu dia a dia, foco real nos seus objetivos, naquilo que você realmente quer. Traz também uma clareza emocional, né, mais maturidade, porque vai te levar no próximo passo, que é tomada de decisão que vai ser menos impulsiva. Ou seja, exercite o pensar conscientemente. Observe as coisas dentro da sua cabeça antes de sair acreditando com veemência que aquilo é a maior verdade absoluta. Gente, você se engana, você mente, você tá traumatizado, você pode ser paranoico. Não saia acreditando em você, você não é confiável. Faça esse exercício de criar essa lacuna entre o que você pensa e o agir. Não pode ser uma coisa e você imediatamente já tomar aquilo como verdade e sair agindo e pensando e se identificando com aquilo. E tem que ser diário, tem que ser algo que seja feito com muita frequência. E o pensamento, você olha pra ele, isso aqui me serve? Isso aqui ajuda a conquistar aquilo que eu realmente quero? Isso aqui me ajuda nos meus objetivos? Então eu mantenho esse pensamento. Não, esse pensamento tem nada a ver comigo, eu preciso... mas faz sentido esse pensamento porque o meu trauma, porque aquela vez... Esquece. Faz sentido porque você quer alcançar? Não, então é mentira. A partir de agora, não deixe ele mais ficar na sua cabeça. Seja o diretor e não o ator perdido no meio desse filme. Pare de ser o escravo dos seus pensamentos. E eu vou deixar algumas perguntinhas pra finalizar, que hoje tem ocupado muito a sua cabeça? O que tá na sua cabeça nesses últimos dias com frequência? E quem que tá no controle dessa sua narrativa hoje? Você sente que tem certa autonomia ou você só tá refém daquilo que você pensa? Os seus pensamentos hoje estão alinhados com aquilo que você deseja obter ou deseja ser? Responde aí e desejo que você passe o resto do dia depois de assistir esse episódio e também os próximos dias com mais consciência naquilo que fica na sua mente. Respeite a sua mente, limpe ela. Eu já sempre falo do exercício da meditação. Até as pessoas quando vão meditar pensam que meditar é você esvaziar a mente, que é você parar e não pensar em mais nada. E não é bem assim. Um dos exercícios da meditação é justamente você ter consciência e assistir os pensamentos de uma maneira que seja mais de fora, sem se identificar, sem dar margem para aquilo se amplificar, sem nada disso. E, de preferência, quando a gente fala, né, de aquietar a cabeça, é justamente, vem uma ideia, eu não dou palco para ela, logo ela se desfaz. Vem outra ideia, também não dou atenção para ela, logo ela se desfaz. É basicamente isso. A meditação pode ajudar muito e eu vou repetir isso para sempre. Pesquise mais, procure mais, se oriente mais. Tem várias meditações que são guiadas, caso você queira ter mais noções sobre isso, e pode te ajudar muito nesse exercício. Mas mesmo sem meditação, tá aí lavando louça, tá aí no ônibus, tá aí dirigindo, tá no elevador, tá andando, tá na academia, o que tá na tua cabeça? Quer que isso se mantenha? Quer reforçar essa ideia? Quer acreditar nisso que você tá falando? Então é melhor você tomar cuidado. É uma ameaça agora. Isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E, de novo, reforço, se inscreva aqui no Cativeiro Cast, no YouTube, no Spotify, segue lá também no Instagram e no TikTok, para que você tenha mais ferramentas aí semanalmente para lidar com seus cativeiros, sair deles, né? Ser uma pessoa livre, ser uma pessoa que consegue conquistar tudo o que você quiser, tá bom? Aí eu virei coach, gente, é isso. Obrigada e até a próxima.